O piloto é meu e eu coloco ele onde eu bem entender. Essa é a nova filosofia da Ducati. E esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Quando a temporada 2023 começou, estava certo que a Ducati tinha uma equipe de fábrica fechada até 2024. Eram os contratos de Francesco Bagnaia e Enea Bastianini. O lugar do Pecco está absolutamente seguro, né? Ele é o campeão vigente desse ano, lidera o campeonato de 2023, pressionado pelo Jorge Martin, mas está ali na liderança tentando o bicampeonato. Só que a situação do Bastianini é um tanto quanto mais complicada, porque ele teve o ano mais azarado da história, coitado. Ele chegou na equipe de fábrica promovido da Gresini depois de uma temporada muito boa com a equipe satélite. Só que já na primeira corrida do ano, ele sofreu um revés importante, porque ele foi derrubado pelo Luca Marini e aí teve que se afastar da MotoGP. Ele ainda não tinha nem pego a mão da moto de 2023, né? Porque quando ele corria na Gresini, ele usava um equipamento do ano anterior. Então quando ele chegou na equipe de fábrica, foi um salto muito grande, trocando a moto de 2021 pela moto de 2023. E aí demorou um tempinho ali para ele poder se adaptar. Quando ele voltou à ativa, tava lá ainda, né, sofrendo para se entender com a moto e tudo mais, ele teve um novo revés. Aí dessa vez foi por responsabilidade dele mesmo, porque ele caiu lá na Catalunha, naquele acidente que envolveu um monte de gente, derrubou um monte de piloto, aquele acidente que inclusive muita gente considera que foi o que salvou a vida do Francesco Bagnaia, que caiu, né, alguns metros adiante. Ele chegou a ser atropelado pelo Brad Binder, mas o Binder felizmente passou só na perna dele, né, então não foi uma lesão maior. Mas muita gente considera que o fato do grid ter sido reduzido pelo acidente do Bastianini foi o que acabou salvando a vida do Pecco. Mas o que aconteceu? O Enea se machucou de novo e aí teve que passar mais tempo afastado da MotoGP. Aí ele voltou e começou a remar de novo para tentar se entender, né, com a moto. Na sexta-feira, a Ducati deu uma entrevista, na sexta não, acho que foi no sábado mesmo. O diretor esportivo da Ducati, Paulo Ciabatti, deu uma entrevista e aí ele admitiu que sim, a Ducati tem que considerar essa possibilidade de levar o Martin para a equipe principal e descer o Bastianini para a máquina. Esse é um assunto que já vem sendo falado há muito tempo, já é um debate que está acontecendo, inclusive na quinta-feira. Tinham perguntado sobre isso pro Pecco, e o Pecco falou que não é a posição dele, que ele não quer se meter nisso, que ele não tem que participar desse tipo de decisão, mas que ele não achava justo que o Enea perdesse a vaga depois de tudo que aconteceu com ele nesse ano por causa das muitas lesões, mas que não era uma escolha dele. No momento em que o Ciabatti falou isso, daí já gerou, né, um outro nível de debate, porque era a admissão da Ducati de que essa é uma possibilidade para o próximo ano. Perguntaram para o Enea e ele falou que o foco dele era voltar a ser rápido, que ele tinha que pensar nisso primeiro. E aí a resposta dele veio na pista, em Sepang mesmo. O que aconteceu? Na corrida de sábado, na corrida sprint, ele fez uma boa prova, ficou em quarto e admitiu depois que não atacou o Pecco porque achou que não valia a pena correr o risco, né, de derrubá-lo, de acontecer alguma coisa, porque ele também estava com um pouquinho de dificuldade ali para controlar a dianteira da moto. Achou que não valia a pena esse risco. Inteligente, né? Porque se a gente lembrar, lá atrás o Andrea Iannone derrubou o Andrea Dovizioso numa disputa na Argentina, que podia ser um pódio duplo ali para a Ducati, e aí ele atentou fortemente contra o patrimônio, e depois ele acabou perdendo a vaga, né? Então o Enea foi inteligente, evitou o risco, conseguiu um quarto lugar, o que porque ele vinha fazendo na temporada já era um espetáculo. E aí pro domingo ele foi ainda melhor, ele tinha conseguido uma boa posição de largada, fez uma ótima saída, se botou na ponta e ó, não deu bola mais pra mais ninguém. Nem o Alex Marques, né, que rodou em segundo a maior parte do tempo, teve lá muita chance de ameaçá-lo. Então, na pista, ele mostrou que ele ainda existe, né? Que ele tá vivo, que ele conseguiu ali se recuperar. Que demorou, mas ele conseguiu chegar. Se a gente parar pra olhar o momento em que essa escolha foi feita, né? Bastianini vai pra equipe principal e o Martin fica pra máquina, não tem nada de errado nessa escolha. O Bastianini merecia aquela vaga. Por quê? Porque o desempenho dele tinha sido melhor. O Martin tem essa filosofia de, não, olha, eu prefiro o risco de brigar pela vitória do que me conformar com o quinto lugar. E deu errado, deu super errado pra ele várias vezes ao longo do ano, porque não era essa a escolha que ele tinha que fazer. Às vezes ele tinha que pensar num resultado melhor do que simplesmente tentar o risco máximo buscando a vitória. Então a Ducati acertou quando ela escolheu o Bastianini. Não tem erro nenhum nisso. Naquele momento era absolutamente certo. Só que aí agora eles estão nessa posição de ter um Jorge Martin que tá brigando pelo campeonato.
faltando aí só 2 corridas pro fim da temporada, ele tem 14 pontos a menos do Tupeco. Então ele tá muito vivo nessa briga, é uma ameaça forte, porque ele vive uma grande fase, ele vive um momento muito forte. E aí eles olham pro outro lado e tem um piloto que tá sofrendo pra pontuar. Pra vocês terem uma ideia, ele somou na Malásia 31 pontos. É basicamente, acho que 6 a menos do que ele fez no resto do ano todo. Porque o nível foi esse, ele sofreu muito nessa temporada, ele teve muita dificuldade nessa temporada. Então, na frieza dos números, é uma troca fácil de se fazer. Bota o Martin e desce o Bastianini. Mas fica a melhor imagem? Acho que não, né? Porque o cara se machucou. Não é que ele foi mal porque, né, foi mal. Não, ele se machucou. E aí, uma das lesões não foi culpa dele. Então, tem esse porém aí. Então, eu concordo com o Peco, não seria justo tirá-lo da vaga. Ao mesmo tempo, com o que o Martin tá fazendo, seria complicado, né, não promovê-lo. Mas aí tem um outro porém. Se o Martin ganha o título, e aí ele decide usar o número 1, a Ducati vai ficar assistindo o time principal não ter o número 1, enquanto a equipe satélite tem. Isso aí pode ser um outro complicador. Mas tem uma outra coisa. David Tardozzi, que é aquele que todo mundo gosta, porque ele tem as melhores celebrações, ele também deu uma entrevista para a emissora britânica TNT Sports. E aí lá, ele falou que os pilotos são nossos e a gente faz o que a gente quiser. Basicamente isso. Por quê? Porque os contratos dos pilotos são todos com a Ducati. Os pilotos da Pramac também estão todos contratados pela Ducati. Então, Peco, Bastianini, Martin e o próprio Zarco têm contrato direto com a Casa de Bolonha. Então é verdade, eles têm todo mundo na mão e eles podem fazer o que eles bem entenderem. E assim, ninguém tem motivo pra reclamar, porque eles assinaram um contrato com a Ducati, onde a Ducati decide pra onde eles vão correr. Então o Bastianini também tá vendido nessa, ele não pode falar muita coisa porque o contrato dele determina isso. O contrato dele prevê que ele pode ser colocado em qualquer lugar porque o contrato é com a Ducati. Então a Ducati tá muito confortável nessa situação. Ela tem todo mundo na mão, tirando o Zarco, né? Porque o contrato do Zarco termina nesse ano e ele já decidiu dar outro rumo pra carreira dele. Ele vai correr com a LCR Honda. Mas os outros 3, eles estão ali pra Ducati fazer o que ela quiser. O cenário mais fácil pra Ducati seria Pecco ganha o título, Martin fica onde está e eles continuam com o Bastianini. Mas se o Martin ganhar, aí eu acho que essa fica uma escolha um tanto quanto mais difícil. Porque você deixaria o campeão mundial sem o reconhecimento de ser promovido por uma equipe de fábrica. É uma escolha difícil, mas é uma escolha que a Ducati vai ter que fazer. Então me conta aí, se fosse você o mandatário do time vermelho, quem ficaria onde?